Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo referente ao 30º exame da ordem. Eu já havia me comprometido com você para falar a respeito um pouco mais sobre a peça e também as questões dissertativas. Eu já publiquei algumas coisas lá no Instagram, mas o vídeo mesmo eu estou trabalhando nele nesse momento com você. E aí, nesse vídeo, a ideia é mostrar que esse exame da ordem, ele não foi bem elaborado mesmo. E olha que eu estou sendo bastante educado nisso, né? A banca examinadora, ela cometeu falhas, ela se equivocou na escolha de temas, de assuntos nas questões dissertativas e, acima de tudo, ela resolveu, não sei se facilitar ou não, mas o enunciado da peça prático-profissional, ele também foi um tanto quanto capcioso, o que não tinha necessidade absolutamente nenhuma, mas que acabou, por conta disso, induzindo muita gente a erro. E talvez você que esteja me assistindo também tenha sido uma dessas pessoas prejudicada. Bom, o que eu quero lembrar é que a respeito de recurso, por hora não dá para fazer nada. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado, tão logo foi publicado o padrão de respostas preliminar. Bom, esse vídeo está sendo gravado aqui no dia 2 de dezembro, portanto, um dia após a divulgação do padrão preliminar de respostas, tá certo? Esse padrão de respostas, ele vai ser novamente publicado, só que há um definitivo. Essa publicação está prevista para acontecer no dia 23 de dezembro, data em que também se divulgam a lista de aprovados, da segunda fase do 30º exame da ordem, e o prazo para recurso, anota aí, ele só abre no dia 26 de dezembro e tem 3 dias de prazo, então vai 26 para 27, 27 para 28, 28 para 29. Essa é a previsão de acordo com o edital desse exame da ordem. Tá bem claro para você? Por hora, portanto, não tem nada o que fazermos a não ser trabalhar, pensar, lembrar de argumentos, buscar jurisprudência, enfim, e, naturalmente, opiniões a respeito dos mais variados assuntos que o exame da ordem trabalhou. Legal? Bom, eu vou comentar esse respeito e vamos para cima, então. Vamos começar com a questão, ou melhor, com a peça prático-profissional. Vamos para lá? Olha só, acompanha comigo aqui na tela. A peça prático-profissional eu dividi em algumas partes, só para a gente facilitar a leitura. E vamos lá, acompanha comigo. É o seguinte, diz o seguinte: a Receita Federal do Brasil lavrou um auto de infração por mero inadimplemento de tributos federais contra a Sociedade Empresária Alimentos do Brasil Limitada, que foi notificada para pagar o débito ou impugnar o lançamento, mas se quedou inerte dentro do prazo indicado na notificação. A Fazenda Nacional averigou, contudo, que a referida sociedade empresária possuía débitos inscritos em dívida ativa, que somados ultrapassavam 30% do seu patrimônio conhecido. Por isso, decidiu promover uma medida cautelar fiscal contra a empresa, de forma a garantir a efetividade de uma futura execução fiscal a ser ajuizada. A medida, em autos eletrônicos, foi distribuída para a primeira vara federal da seção judiciária do estado X. No processo cautelar, as diligências para tentar indisponibilizar bens da sociedade empresária suficientes ao adimplemento da dívida restaram infrutíferas. Legal? E depois? Bom, na sequência, vamos continuar aqui. Na sequência, diante da insuficiência dos bens encontrados, a Fazenda Nacional requereu a extensão da indisponibilidade também aos bens pessoais do sócio administrador. Quem? O senhor João dos Santos, que ostentava essa condição desde a constituição da sociedade empresária. O juiz competente, por sentença, decretou a indisponibilidade dos bens da sociedade empresária, mas também decidiu estender a indisponibilidade aos bens do sócio administrador, nos termos lá do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 8397 de 1992, concedendo efeitos imediatos, tutela provisória de urgência, à decisão de extensão. Legal? Na sequência diz: a decretação de indisponibilidade acabou bloqueando, por meio do sistema Bacenjude, os valores presentes em conta bancária do senhor João dos Santos, inclusive o valor depositado que correspondia à sua aposentadoria pelo INSS. Por fim, ainda condenou a sociedade empresária e o sócio administrador nas verbas de sucumbência.
No 6º dia útil após a intimação da sentença, o senhor João dos Santos procura por você, como advogado, para que atue exclusivamente em favor dele e não em favor da sociedade empresária, trazendo contra-cheque da aposentadoria e extrato bancário constando o bloqueio. Olha só, você há de concordar comigo que até aqui você conseguiu reconhecer a tese, a principal tese a ser trabalhada, e que eu vou apontar também a esse respeito, mas por enquanto a gente ainda tem uma certa, digamos, a gente tem uma tendência a pensar qual é a medida judicial adequada, mas ainda estamos buscando informações a esse respeito. Legal? Isso porque você já acendeu um radar aí na sua cabeça, no sentido de que provavelmente é questão de recurso. Provavelmente por quê? Porque ele falou em sentença. E se ele falou em sentença, aliás, mais de uma vez, o que está passando na sua cabeça? Um recurso de apelação? Muito provavelmente assim seguiu e assim foi desenvolvido o seu raciocínio no momento da prova. Só que aí, por incrível que pareça, a sua ideia pode ter mudado num determinado momento. Um momento que ainda não apresentei, na verdade, nos 2 últimos parágrafos. Vamos dar uma olhada? Olha só. Pretende que, por meio de uma mesma peça processual, seja reformada a sentença na parte que afetou diretamente como pessoa física e seja cessada imediatamente a indisponibilidade de seus bens pessoais. Redige a peça processual adequada, capaz de levar o tema ao 2º grau de jurisdição para atender ao interesse do seu cliente. Pois é, por causa do danado desse parágrafo aqui, todo aquele seu pensamento que estava no sentido de fazer um recurso de apelação, provavelmente foi desviado e pensou, eu acho que eles estão pedindo é um agravo por instrumento. E por que você pensou nisso? Aliás, eu quero perguntar uma coisa para você. Por que é que o enunciado ele trouxe essa frase aí? Por meio de uma mesma peça processual. Veja que é uma expressão que simplesmente não precisava aparecer no enunciado. Simplesmente não precisava aparecer. E o fato de não aparecer ia confirmar para você a ideia de que era um recurso de apelação que tinha que ser apresentado como de fato é. Então eu não discordo que a medida adequada é um recurso de apelação. Afinal de contas, o recurso de apelação é o recurso cabível para se reformar uma sentença. Apareceu sentença 1, 2, 3 vezes. Sempre foi recurso de apelação que você estava pensando. O problema se deu nesse trecho. Olha o estrago que ele fez. O estrago por quê? Porque ele pede para você apresentar uma medida de defesa por meio de uma mesma peça prático-profissional, uma mesma peça processual. O que levou muita gente a pensar, eu preciso então apresentar um recurso que tenha como um formato uma peça única. Pois é, olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Não era exatamente isso que o exame da ordem queria dizer. Quando ele falou uma mesma peça processual, ele na verdade ele trouxe essa expressão, né, pelo menos essa frase, para dizer que você deveria buscar no mesmo recurso, e não num recurso de peça única, mas no mesmo recurso, o objetivo de reformar a sentença e ainda por cima conseguir afastar aquela constrição, aquela indisponibilidade que recaiu sobre os proventos decorrentes de aposentadoria. Pois é, mas percebe que é um jeito diferente de expor? Eu falei a mesma coisa que o exame da ordem disse, só que eu trouxe aqui em palavras mais claras para você. O exame da ordem, quando ele diz por meio de uma mesma peça processual, dá a entender, como deu a entender para muita gente, que você deveria elaborar um recurso esse que é normalmente apresentado em peça única, que fez com que você, que estava pensando no recurso de apelação, passasse a pensar no agravo, e aí, tamanha é a força dessa frase, que muitos, na verdade, talvez você também, tenha elaborado um agravo de instrumento, peça, aliás, inadequada para resolver isso. Tudo bem? Quer dizer, bem, não tá. Mas, sendo assim, o que a gente tem pela frente, o que a gente pode fazer? Bom, deixa eu comentar um pouco mais a respeito disso nos próximos slides aqui. Me acompanha. Bom, as respostas são:
A peça, como acabei de citar, é um recurso de apelação porque é a medida adequada para se reformar uma sentença. Não é o agravo, quero reiterar. Agora vamos lá. Não é o agravo, mas aí você vai dizer assim, bom, e aí? Eu fiz um agravo e agora? Então, perdi, já era. Eu que estou na repescagem, preciso começar a estudar de novo para a primeira fase? Ou eu que estou fazendo a segunda fase pela primeira vez, então começo a pensar já em repescagem? Porque já era, perdi tudo? Não. Não por quê? Porque existe um precedente na história do exame da ordem, aliás, mais de um precedente, mas eu estou trazendo aqui para o direito tributário, quando a prova já era unificada e a banca examinadora tinha essa parceria com a FGV. Então, a gente está falando da mesma organização. Existe um precedente da mesma organização, salvo engano, exame de número 10, onde, por falha na redação do enunciado, o exame da ordem, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito, na época, ele deveria ter anulado a peça prático-profissional, atribuindo a pontuação para todo mundo. Não aconteceu isso. Qual foi o precedente? Eles, apesar disso, apesar de observarem o erro que tinham cometido no enunciado, pois igualmente foi um enunciado capcioso, um enunciado dúbio, um enunciado que acabou induzindo os candidatos a erro, eles então, reconhecendo isso minimamente, embora o correto deveria ter sido anular a peça, eles acabaram abrindo o gabarito para aceitar várias outras medidas. Para você ver o tamanho do absurdo, naquele momento aceitaram como via de resposta por uma determinada situação que tinha sido trabalhada, eles aceitaram a apelação, eles aceitaram agravo e aceitaram outras petições iniciais. Você vai dizer, mas como que pode aceitar por uma mesma resposta apelação e agravo, se um é de sentença e outro é de decisão interlocutória? Pois é, não tem como fazer isso. Mas há um precedente na história do exame da ordem, de modo que a gente vai ter que brigar por isso. Mesmo. Então há a possibilidade de se recorrer não para dizer que o agravo de instrumento ele é cabível a rigor. Não é isso. Mas para se recorrer no sentido de apresentar para o examinador que o enunciado, por má formulação dele, acabou induzindo o candidato a erro, a ponto do exame da ordem ter que reconhecer essa falha, abrindo o gabarito para mais de uma medida judicial cabível. É nesse sentido. Ok? Bom, pode até ser que você não tenha esse trabalho. Pode até ser que você não tenha esse trabalho, por quê? Porque, veja, esse primeiro gabarito divulgado, como eu disse e reitero, é um gabarito preliminar. Ou seja, você terá um gabarito definitivo, um padrão de respostas definitivo. E nesse padrão de respostas definitivo, a ser divulgado no dia 23 de dezembro, é um padrão de respostas definitivo que pode já trazer essa dupla opção, apelação e agravo. Se isso não acontecer, aí sim deveremos trabalhar individualmente com os recursos. É claro que um recurso como esse, para aceitar também o agravo de instrumento, haja vista a falha cometida pela banca examinadora, é um recurso que vai ter uma enxurrada deles, mesmo. Então, quanto mais gente entrar com esse recurso, melhor será justamente para forçar, para pressionar o exame da ordem a reconhecer o seu erro e aí, portanto, fazer a correção, pelo menos ser minimamente justa em vista das falhas cometidas. Legal? Bom, vamos lá. Tenho dito, vamos continuar aqui. O resto, quanto à tese e quanto aos demais elementos, sei que não trouxe grande dificuldade para você. Quer ver? Ó? Vê se você não confere comigo aqui. O endereçamento, já que é no caso de um recurso de apelação, petição de interposição vai para o juiz ACO. Então fica excelentíssimo senhor doutor juiz federal da primeira vara da seção judiciária do estado X, que é um endereçamento indicado pelo próprio enunciado. Se você fez o agravo de instrumento, aquele endereçamento a peça, né, foi endereçada diretamente para a segunda instância, e diretamente para a segunda instância, você deve ter colocado, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do egrégio tribunal regional federal da determinada região. Legal? Bom, o apelante ou apelado, sei que você também não deve ter se equivocado, porque o enunciado, nesse ponto, ele foi bem,
dizendo que você deveria defender apenas o sócio e não a sociedade. Então, se eventualmente alguém colocou aí como apelado ou como apelante ou como agravante a sociedade empresária, aí errou. Claro que não é um erro a ponto de zerar a tua prova, nada disso, mas vai naturalmente decrescer um pouquinho a sua pontuação, tá bom? Mas o mais importante, eu diria, são as teses. E as teses? Qual tese que você pensou? Bom, o José dos Santos, ele não era um sócio administrador desde o momento da constituição da sociedade? Sim, mas o fato, por si só, dele ser sócio administrador, isso já autoriza a responsabilização, a sua responsabilização referente aos débitos tributários? Não. E não por quê? Ora, por força do artigo 135 do CTN. 135, inciso 3, que diz que tudo bem que o sócio pode ser responsabilizado, o sócio administrador, mas desde que ele tenha praticado algum ato que represente uma infração à lei, um ato que seja excesso de poder, ou contra o contrato social ou os estatutos da empresa. E não tem nenhuma informação nesse sentido. A única informação que a gente tem nas primeiras linhas do enunciado são no sentido de que o tributo deixou de ser pago porque simplesmente não havia condições financeiras para a sua realização. Você tem um mero inadimplemento do tributo. E quando você leu essa frase, certamente você se lembrou de uma súmula, a súmula de número 430 do STJ, dizendo que o inadimplemento da obrigação tributária por si só não autoriza a responsabilização do sócio, pois isso não equivale a uma infração à lei. Tá bem claro? Bom, a grande parte de mensagens que eu recebi foi de alunos que trabalharam com essa tese, e eu diria, essa aqui, de fato, disparado é a tese principal que não podia faltar de jeito nenhum. Acessoriamente, você deveria trabalhar também com esse dispositivo do Código de Processo Civil, que fala sobre a impenhorabilidade daqueles proventos decorrentes de aposentadoria, conforme você percebe aí no artigo 833, inciso 4. Tá bem claro? Mesmo? Bom, olha, lembrando, se você trouxe algum outro dispositivo que eu não tenha apresentado aqui, o dispositivo talvez seja cabível mesmo, e o gabarito definitivo, talvez ele traga esses elementos. Muito provavelmente ele pode trazer mais algumas considerações e, acima de tudo, o gabarito definitivo, ele vai detalhar cada parte do pedido, cada parte da tese, cada parte da estrutura da sua peça, mostrando qual que é a pontuação que deve ser atribuída. Nesse momento, se você me perguntar quanto que vale a súmula 430, quanto que vale a disposição do CTN, quanto que vale o artigo 833 do CPC, não sei te dizer mesmo, não dá para conferir isso. Seria um trabalho que falar quanto que tem de nota, seria simplesmente chutar essa informação. Eu não vou fazer isso. É claro que existe uma certa referência para tanto. Tese da peça prático-profissional geralmente vai te oferecer algo em torno de 1,5 ponto. Tudo isso somado, 1,5 ponto, talvez 2. Entre 1,5 ponto e 2, só para você ter uma base mesmo. Agora você fala, putz, 1,5 ponto, 2 é pouco. Ué, uma peça vale 5, é pouco. Praticamente metade da peça você consegue acertando a sua tese da peça prático-profissional. Tem ainda a parte do pedido, que é importante, claro, tem aquela questão do efeito suspensivo. E olha, estou aqui para apostar que a questão do efeito suspensivo no recurso de apelação, ele deverá ser pontuado, mesmo que você não tenha aberto um espaço para pedir o efeito suspensivo. Imagino eu, nessa correção, que só o fato de você ter pedido o efeito suspensivo no pedido, e claro, justificar por que você está pedindo o efeito suspensivo, apesar de ser um recurso de apelação que não deveria ser aceito com esse tipo de efeito, acredito que o examinador ele já vai atribuir a nota correspondente, tá? Só pelo fato de você ter colocado no pedido o efeito suspensivo, mesmo sem abrir um tópico correspondente a ele, tá bom? Bom, mas são considerações, eu estou elucubrando aqui quanto a esse tipo de pontuação de avaliação. Tomara que se confirme em alguns casos, outros a gente precisa ficar muito de olho,
porque tem muita coisa nesse exame passível, sem sombra de dúvida, de recurso, e a gente tem que brigar por isso. Tem que ir atrás, não perca de vista. Prazo vai ser importante e o prazo de recurso ele é extremamente exíguo, é uma correria, de modo que você tem que ficar realmente muito atento, tá bom? Quero lembrar ainda que no momento oportuno, ou seja, lá no dia 23 de dezembro, vou publicar um novo vídeo de orientação para recursos. Não é esse é só um vídeo preliminar, mas teremos então um novo vídeo também publicado aqui pelos meus canais nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, onde você vai ter material disponível gratuitamente e as orientações também disponíveis gratuitamente. Legal? Bacana? Pode contar comigo e vamos começar a ver as questões dissertativas? Bora lá? Bom, chegando nas questões, eu quero lembrar mais uma vez que em relação às questões dissertativas, das 4 questões dissertativas, uma delas pode ser considerada mais tranquila. 3, no meu modo de ver, são questões difíceis, no mínimo, de média complexidade. E o pior, das 4 questões dissertativas, 3 certamente são passíveis de recurso. Recurso por quê? Independentemente da resposta que você colocou, porque os temas escolhidos pelo examinador são temas que são de grande discussão, mesmo forte discussão. Ou então, se o examinador escolheu e mantiver uma determinada resposta, ele vai ser obrigado a reconhecer que ele está muito por fora do direito tributário. Bom, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, a gente vai ter material farto aqui para trabalhar com os recursos. Vamos para cima? Primeira questão aparecendo para você, questão de número 1. Leia comigo aquela questão mais tranquila, acho que você concorda comigo. A entidade beneficente de assistência social, Associação Lar das Crianças, devidamente registrada e cumprindo todos os requisitos legais para o gozo de imunidade tributária, requereu à Receita Federal o reconhecimento de imunidade tributária quanto às contribuições para a Seguridade Social. O Fisco Federal negou o pedido, afirmando que a imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social somente abarcava impostos, nos termos do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, a linha C da Constituição, mas não as contribuições. Além disso, o fisco notificou a entidade para que apresentasse a escrituração de suas receitas e despesas, o que a entidade se recusou a fazer, alegando que não estava obrigada a manter essa escrituração em razão de sua imunidade tributária. Bom, como você bem sabe, 4 questões, cada questão 2 perguntas, ou seja, no final das contas você responde a 8 questões, não é mesmo? Vamos avaliar aqui. Primeira questão aqui, letra A. As entidades beneficentes de assistência social que cumprem todos os requisitos legais para o gozo de imunidade tributária também fazem jus ao reconhecimento de imunidade tributária quanto a contribuições para a Seguridade Social ou apenas quanto a impostos? Bom, de acordo com o artigo 150, inciso 6º, a linha C, só impostos. Só que esse é um caso muito peculiar onde nós encontramos um outro dispositivo, esse daqui. Lá na frente, o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, fala que as entidades beneficentes de assistência social estão isentas também ao pagamento de contribuições sociais. E lembrando, apesar de estar escrito isenção, porque está na Constituição, o STF há anos, mas há muito tempo, há décadas, eu diria, ele já reconhece que aqui não é uma isenção, é uma falsa isenção, é uma pseudo-isenção. No fundo, esse dispositivo revela uma verdadeira imunidade, de modo que sim, a entidade de assistência social, ela tem direito a ficar livre tanto do pagamento de impostos, bem como do pagamento de contribuições sociais. Legal? E o dispositivo é esse, não tem jeito, não tem como trabalhar com outro dispositivo. É esse que tinha que aparecer. Bacana? E a letra B? Olha só. Letra B aparecendo. Está correta tal entidade beneficente de assistência social em se negar a apresentar a escrituração de suas receitas e despesas? Será que ela está correta? Eu diria que não, né? Você lembra desse dispositivo? Na verdade, estou transcrevendo agora para você. O 150, inciso 6º, a linha C, falando que os entes federados, eles estão proibidos de cobrar impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços,
dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Quando eu falo os requisitos da lei, está se referindo aqui, por incrível que pareça, à lei complementar. Ué, mas não está escrito lei complementar. Tá, aqui não está escrito lei complementar, mas a gente sabe que tem que buscar esses requisitos em lei complementar por força do artigo 146 da Constituição. Para ser mais exato, por força do artigo 146, inciso 2 da Constituição, que nos remete à lei complementar, dizendo que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, aquele dispositivo nos leva à lei complementar. E quem é que faz as vezes dessa lei complementar, se não ele? O Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 14, famoso artigo 14, que diz o seguinte, que o disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º, ou seja, é um dispositivo do CTN, mas que faz alusão a esse 156C, é a mesma redação, tá bom? É subordinada à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Então, essas pessoas que eu falei, partidos políticos, sindicatos, entidades de assistência social e entidades educacionais, gozam de imunidade desde que observem estas condições aqui. Inclusive, olha o inciso 3. Devem manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos capazes de revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Tá bom? Ou seja, a entidade está certa em se negar a apresentar essa escrituração? Certa não, ela está errada. Tá? E se ela não apresentar esse tipo de escrituração, a imunidade a ela conferida será suspensa, pelo menos nos termos desse mesmo artigo 14 do CTN. Bacana? Bom, veja, essa é uma questão boa, uma questão que exige conhecimento jurídico, que exige raciocínio do candidato, uma questão que podia ser a tônica da prova. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Vamos partir para a próxima questão. Lembrando, essa questão aqui, passivo de recurso, no meu modo de ver, não. O que apresentaram como gabarito está correto, os fundamentos indicados estão corretos, então essa daqui eu acho muito difícil de você ter algum recurso cabível, a não ser que você responda de acordo com o gabarito e, apesar da sua resposta correta, chegar lá no momento da prova e perceber que eles não consideraram a pontuação integral para você. Aí tem que recorrer. Legal? Vamos para uma próxima questão? Tá aí, ó. Esta questão já deu o que falar. Questão de número 2. Lê comigo? A pessoa jurídica X, na condição de importadora de produtos industrializados, ajuizou uma medida judicial pleiteando a restituição dos valores pagos a título do IPI. Tudo bem, então está pedindo dinheiro de volta? Tá. Por quê? No caso em questão, o contribuinte pagou o tributo em operação de revenda por ocasião da saída de seu estabelecimento e entendeu que o pagamento foi feito indevidamente, uma vez que não houve processo de industrialização no Brasil. Em seu pleito, a pessoa jurídica X requereu, em sede de antecipação de tutela, a compensação dos valores pagos a título de IPI, objeto de contestação. Bom, já dá até para desconfiar o que eles iam perguntar, mas vamos conferir. Letra A. A ausência de operação de industrialização no Brasil inviabiliza a cobrança do IPI na revenda pelo importador? Você entendeu? Imagina então uma empresa de importação, ela importa um produto industrializado, incide IPI na importação sem medo de errar, incide com toda certeza, você tem isso na Constituição, você tem isso no Código Tributário Nacional, mas a pergunta é, se incide IPI no momento que esse produto industrializado e importado for revendido aqui no país, sem haver um novo processo de industrialização. Olha, a jurisprudência ela oscilou muito nesse sentido. Hoje, eu diria o seguinte para você, a posição do STJ, e é essa posição aqui que eu trago para você, a posição do STJ é no sentido de afirmar que incide IPI mesmo, com base nos dispositivos mais triviais do CTN, lá a partir do artigo 46 e 51, você vai descobrir que incide IPI na importação e que, mais do que isso, incide o IPI também
quando você tem uma operação com um produto industrializado, ainda que essa industrialização, ou ainda que esse processo, não seja realizado por uma fábrica em si. Um comerciante que vende um produto industrializado, portanto, equiparado a industrial, ele estará igualmente sujeito ao recolhimento do imposto federal. Tá bom? Usando esses dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça, conforme aqui você observa, esse aqui é um apenas das decisões, ele entende que incide IPI na revenda do produto industrializado, mesmo que novo processo de industrialização inexista. Pô, mas professor, mas foi isso que a ordem respondeu. Pois é, foi isso que a ordem respondeu, mas você deve ter acompanhado, muitos professores se posicionaram no sentido contrário. E no sentido contrário, por quê? Porque esse tema não está pacificado. Tudo bem que o STJ só tem decidido nesse sentido, mas o STF, ele reconhece a repercussão geral do tema. Ah, então, mas professor, tem repercussão geral. Foi reconhecida a repercussão geral para o assunto. Foi reconhecida a repercussão geral. Qual é o posicionamento adotado pelo STF? Isso ainda a gente não tem. Estamos aguardando esse posicionamento final. Pois é, mas enquanto se aguarda esse posicionamento final, você acha justo perguntar isso em sede de exame da ordem? Ou mesmo que fosse, se fosse num concurso público, batata que a questão seria anulada. Eu quero ver a ordem anular essa questão aqui. Ué, será que vai anular ou será que vão aceitar duas respostas? Vamos ver, vamos ver. Agora, que excede repercussão geral? Excede repercussão geral. Que o STJ diz que incide? Que o STJ diz que incide. Mas que igualmente é certo que esse assunto ainda não tem uma decisão definitiva no país. Então, o correto é simplesmente não perguntar isso no exame da ordem, ou se perguntar, aceitar duas respostas como corretas, desde que fundamentadas de forma adequada. Legal? Marca aí, põe no radar, então, essa questão aqui, essa letra A, essa questão 2A, passivo de recurso com toda certeza, independentemente da resposta que você trouxe. Vamos lá? Letra B. A letra B, ela é bem mais tranquila, mas ela tem um ponto que eu vou comentar. É possível requerer em sede de antecipação de tutela a compensação de eventual tributo pago indevidamente? Peraí, mas o tributo está sob discussão e quer a compensação de um tributo que está sob discussão? É isso? É, mas isso não dá. E não dá porque você vai lembrar do artigo 170, letra A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Legal? Bom, a ordem indicou esse dispositivo como um dispositivo capaz de fundamentar a resposta. Só que muita gente se valeu dessa súmula aqui. Perfeito. Súmula 212. Está correto. Ah, professor, mas não apareceu no gabarito. No preliminar, não. Mas no gabarito definitivo vai aparecer. Fica tranquilo. Vai aparecer mesmo. Como também deve aparecer no gabarito definitivo um outro dispositivo, esse, da Lei do Mandado de Segurança, que informa que, aliás, esse parágrafo 2º do artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, ele positivou esse entendimento exarado há muitos anos por parte do STJ. Quando ele diz, olha lá o parágrafo 2º, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários. É exatamente do que a gente está tratando. Ah, mas o professor está falando que não será concedida liminar. Mas olha o parágrafo 5º, que está bem pertinho aqui. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem. Tudo bem, está fazendo referência a dispositivos do CPC de 73, mas essa redação aqui, parágrafo 2º, parágrafo 5º do artigo 7º, é uma redação válida, você só precisa adaptar com os dispositivos hoje do nosso Código de Processo Civil, tá bom? Mas eu diria assim, a resposta apresentada correta? Sim. Os fundamentos apresentados corretos? Corretos, mas vão apresentar outros fundamentos. Esses, tá? A súmula vai aparecer na sua prova e também esse da Lei do Mandado de Segurança vai aparecer também. Não se preocupa, depois você só vai dizer, ah, mesmo, professor, apareceu lá, agora eu estou mais tranquilo. Mas fica tranquilo que isso vai acontecer. Vamos lá para mais uma? Tá aí, ó, chegando para você. Questão de número 3. Extensa essa questão e essa mais uma daquelas que vai dar o que falar. Embora eu tenha minha posição a esse respeito, entendo a forma como que o exame da ordem respondeu,
Mas já vou te antecipando, questão passível de recurso, sim, independentemente da sua resposta. Passível de recurso porque o tema é bastante discutível, tá bom? Vamos lá. Motivados pela forte queda das vendas de eletrodomésticos da denominada linha branca no país, os estados, por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária, celebram convênio ICMS específico, prevendo benefício fiscal do ICMS às empresas atuantes nesse setor, por meio de concessão de redução de base de cálculo do imposto incidente na comercialização de todos os produtos enquadrados nesse segmento. O Estado X, no intuito de proporcionar aos contribuintes localizados no seu território a fruição desse benefício fiscal, editou uma lei ordinária internalizando os termos do convênio. Porém, ao formular a redação descritiva das mercadorias beneficiadas pela lei estadual, o Estado X deixou de incluir alguns produtos classificados como eletrodomésticos da linha branca, dentre os quais aparelhos de micro-ondas, e estendeu os benefícios a produtos que não compõem a linha branca, alegando a necessidade de estimular setores específicos da economia local que estariam perdendo mercado para concorrentes de outros estados. Bom, olha o tamanho da história aqui. Vamos ver o que ele quer saber a respeito. Letra A. É autorizado ao Estado X estender o benefício fiscal a produtos que não integram a denominada linha branca, considerando que somente esse segmento foi abrangido pelo convênio CONFAS? Você concorda comigo que a redação já induz a você responder que o Estado X não fica autorizado a estender o benefício? Por quê? Porque ele diz, considerando que somente este segmento, o segmento dos produtos de linha branca, foi abrangido pelo convênio. Não é? Bom, a sua resposta está certa, agora, qual é o fundamento? Esse fundamento é bem genérico, porque a lei complementar, esse dispositivo é da Constituição Federal, tá? E esse dispositivo diz que, em relação a benefícios fiscais para o ICMS, cumpre a lei complementar regular como eles serão concedidos. E quem faz alusão a esses benefícios? Quem regula isso? A Lei Complementar 24 de 1975. Lei Complementar 24 de 75 assim estabelece. Tá? Ele vai falar como que deve ser concedido um benefício fiscal para o ICMS. Não só isenções, qualquer tipo de benefício fiscal pertinente ao ICMS, incluindo aí redução de base de cálculo, vai depender das regras fixadas por lei complementar conforme determinado pela Constituição Federal. E nisso eu quero lembrar de um outro dispositivo que sim, embora o exame da ordem não tenha o apresentado, muito provavelmente no gabarito definitivo ele vai aparecer. É o parágrafo 2º do artigo 12 dessa mesma lei complementar 24 de 75. Que ele fala, olha que interessante, quaisquer outros benefícios fiscais concedidos pela legislação estadual considerar-se-ão revogados se não forem convalidados pelo primeiro convênio que se realizar na forma desta lei. Bacana? Exatamente por causa desse primeiro trecho, ele servia, assim, como fundamento para essa sua resposta, dizendo, não, o Estado X ele não pode estender o benefício. Até porque benefícios fiscais eles devem ser interpretados a rigor de forma restritiva, de forma literal. Né? E fazer uma extensão nesse sentido é você ir além do aquilo que o convênio inicialmente autorizou. Bacana? Aliás, por falar em convênio autorizativo, vamos para uma questão B, ou para a letra B dessa mesma questão. O Estado X, tendo ratificado o convênio em questão, pode aplicá-lo parcialmente, alcançando apenas parte dos produtos discriminados no convênio celebrado pelo CONFAS? E aí, parcialmente? Ó, para isso, eu quero lembrar de algo. Na verdade, o exame da ordem ele se posicionou trazendo esse tipo de jurisprudência. Aqui é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, dizendo que, de fato, né, os benefícios fiscais fixados através de convênios são benefícios que autorizam o Estado a concedê-los em seu território por legislação própria, uma vez que os benefícios fiscais eles são concedidos por convênio e depois, digamos, ratificados por legislação ordinária estadual. Então, eles autorizam a concessão do benefício.
O convênio, ele não tem o objetivo de impor a concessão do benefício. Esse é o entendimento consagrado no STF, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Pois é, mas sempre ainda há argumentos no sentido de que os convênios, eles podem se mostrar, às vezes, autorizativos, às vezes impositivos, obrigando o Estado a fixar esse tipo de benefício. Pois é, essa é uma discussão que, no meu modo de ver, é uma discussão que está, não vou dizer superada, mas uma discussão mais frágil, porque o Supremo Tribunal Federal ele tem um posicionamento muito claro nesse sentido, dizendo que o convênio ele vai fixar o benefício fiscal, de fato, e que a redução do benefício fiscal não implica em prejuízo ao contribuinte num primeiro momento, se essa é uma opção do Estado. Afinal de contas, caso o contrário fosse, ou seja, se o convênio fixasse todos os termos do benefício fiscal impondo isso ao Estado, o Estado ele teria certamente a sua competência tributária largamente invadida. Bom, mas seja como for, eu não estou aqui para justificar uma resposta ou outra como sendo a correta, mas sempre para lembrar a possibilidade de ter mais de uma resposta. Eu diria que essa letra B aqui, dessa questão número 3, ela é mais difícil de ser recorrida, um pouco mais difícil de ser recorrida, mas ainda assim possível. E mais difícil por quê? Mais difícil porque eu traria, inclusive, para fundamentar essa resposta, um dispositivo da Lei Complementar número 160 de 2017, que diz, olha só esse dispositivo, a unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição. Então, no meu modo de ver, inclusive, acho que no gabarito definitivo a ordem deve lançar mão desse dispositivo aqui. De qualquer forma, eu reconheço que há muita gente que justifica dizendo que isso não pode acontecer, que o Estado ele não teria essa, digamos, essa maleabilidade. Afinal de contas, qualquer determinação acerca de benefícios fiscais tem que ser regulado no convênio, e o convênio regulou isso de forma ampla e restrita, e se o Estado assim o fizesse, essa redução ela estaria de uma forma ou de outra violando de conceitos dispositivos pré-determinados pela Lei Complementar 24 de 75. Enfim, quero deixar bem claro. Passivo de recurso? Anota aí. Passivo de recurso com toda certeza. Só acho que entre os recursos que deverão ser apresentados, esse é o que nós teremos argumentos mais frágeis e, portanto, uma chance menor de deferimento de um eventual recurso. Tá bom? Para a gente completar, questão de número 4. Questão de número 4 pode anotar aí passivo de recurso fácil, independentemente da resposta que você colocou. Vamos ver? José da Silva, desejando integralizar a sua parte no capital social da sociedade empresária da qual é sócio, buscou transmitir o imóvel de sua propriedade de alto valor para a sociedade empresária, cuja atividade preponderante é a de locação de imóveis. Ele ficou surpreso ao verificar que havia cobrança do ITBI e mais admirado ainda com a aplicação de alíquota superior àquela aplicada a outros imóveis de menor valor, em razão da existência de lei municipal ordinária, estabelecendo alíquotas progressivas do ITBI em função do valor do imóvel. Pois é. E aí? Pergunta-se. Letra A. Pergunta direta, né? José da Silva tem razão ao ser contrário à cobrança do ITBI? Ao ser contrário à cobrança do ITBI? Peraí, ele não está querendo pagar o ITBI porque ele entende que o imóvel, como ele foi transferido para integralizar o capital social, ele deve estar, portanto, imune à cobrança desse imposto? Essa é a regra, de fato. Só que ele está errado, né? Ele está errado por quê? Por causa da disposição do parágrafo 2º, do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156, que a redação é: não incide o ITBI na transmissão de imóvel para integralizar o capital social. Não mesmo, salvo se a empresa adquirente
ela tiver como atividade preponderante a compra, venda e alocação de imóveis. Veja que são dois dispositivos que eu coloco, o da Constituição e aqui do CTN, e os dois trabalham no mesmo sentido. Tá vendo? Ó? Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra, compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou mesmo arrendamento mercantil. Então ele está errado, José da Silva, o imposto deverá ser recolhido e muito provavelmente você respondeu nesse sentido. Ah, eu respondi com base na Constituição. Perfeito. Eu respondi com base no CTN. Perfeito, igual. Os dois dispositivos serão apresentados no padrão de respostas definitivos. Você vai ver. Não vai precisar recorrer disso. Não. Agora, se você usou um desses dois fundamentos e mesmo assim não recebeu nota, aí é diferente. Aí tem que recorrer indicando a folha, a página, né, a linha onde você colocou o dispositivo, porque certamente terá havido um esquecimento por parte do examinador. Tá bom? Professor, mas você disse que era passivo de recurso? Não a letra A. A letra B. Para a gente finalizar, letra B. O José da Silva tem razão a insurgir-se contra a diferença na alíquota de ITBI cobrada, porque a ITBI foi cobrada de forma progressiva sobre o José da Silva. E ele não aceita isso de jeito nenhum. Aí vem o exame de ordem e tem a coragem de dizer que é inconstitucional a cobrança de alíquotas progressivas do ITBI com base na posição adotada pelo STF na súmula 656. Tudo bem, naquela época eu posso compreender. Essa súmula é de longa data. Essa súmula já não mais revela o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque nessa época o STF entendia o seguinte, que alíquotas progressivas só poderiam alcançar a impostos pessoais, tal qual o imposto de renda, ou desde que a Constituição excepcionalmente autorizasse, como é o caso do IPTU, como é o caso do ITR. Então, a rigor, pensando nessa tese aqui, nesse tipo de raciocínio, superado, aliás, você só teria 3 impostos com alíquotas progressivas. O IR, em razão da sua natureza, o IPTU e o ITR por expressa disposição constitucional. Joia? Acontece que o Supremo Tribunal Federal, ele mudou esse entendimento, embora não fazendo alusão ao ITBI, isso é bem verdade, fazendo alusão a outros impostos, tal qual o ITCMD, com base na disposição do parágrafo 1º do artigo 145. De acordo com o princípio da capacidade contributiva, sempre que possível, os impostos serão pessoais, e a partir do momento que forem pessoais, suas alíquotas deverão ser variadas de acordo com a capacidade econômica de cada indivíduo. Pois é, esse dispositivo tinha uma interpretação bem mais restrita. Hoje é uma interpretação mais ampla, porque entende o STF que o princípio da capacidade contributiva é o caminho pelo qual o fisco deve perseguir a justiça fiscal. E aí a justiça fiscal, ou seja, a atenção ao princípio da igualdade tributária, é uma atenção, é um princípio que deverá ser aplicado tão somente a impostos pessoais, tal qual o imposto de renda, ou por acaso o princípio da igualdade tributária tem que ser aplicado a todos e quaisquer impostos, independentemente de serem pessoais ou reais. Você fala, me parece ser justo que o princípio da igualdade seja aplicado a todos os impostos, independente dele ser pessoal ou real. Pois é, assim é que entende o Supremo Tribunal Federal hoje em dia. Mas professor, mas nessa decisão ele só abarcou o ITCMD, que é um imposto real e que aceita alíquotas progressivas. Tanto assim que o exame da ordem, em exames anteriores, recentes anteriores, trouxe uma questão dissertativa perguntando se o ITCMD podia ter alíquotas progressivas ou não, e adivinha a resposta que eles colocaram? Que podia ter alíquotas progressivas. Podia, justamente com base nesse raciocínio que eu acabei de resumir aqui para você. Como pode a mesma banca examinadora colocar agora no 30º exame o fundamento de uma resposta numa súmula que está superada? Mesmo que seja implicitamente superada, mas está superada sim, com base
nessa decisão adotada pelo STF. Aliás, essa decisão, você vai dizer, professor, mas vai ver que é uma decisão recente. Recente? De 2013. Pô, de 2013 para cá, o STF passou a se posicionar de uma forma, e aí vem o exame da ordem em 2019, quase 2020, quase 7 anos depois, e vai dizer que a resposta correta é essa, com base na súmula 656, questão passível de recurso. Tem que recorrer sim. Aliás, a comissão ela tem que realmente colocar a mão sobre a sua consciência e perceber que essa daqui não tem como prosperar em hipótese nenhuma. Anula-se essa questão. Vai ter que anular. Ou então, tudo bem, não quer anular? Beleza, vai ter que colocar no gabarito. Já que indicou no gabarito preliminar a súmula 656, então no gabarito definitivo, que aceite também aquele aluno que respondeu que é possível a progressividade com base no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Pode vir aqui? Veja só você. Então, diante das minhas considerações, nós temos várias alternativas de recurso, independentemente da resposta que você tenha colocado. E isso por quê? Porque a ordem, ela não se preocupou, ela não selecionou bem os temas que resolveu cobrar, pois os temas que ela exigiu em pelo menos 3 das 4 questões são temas que ainda são passíveis de muita discussão, de farta discussão, de modo que ou ela aceita mais de uma resposta como correta, ou então ela vai ser obrigada a anular a questão com toda certeza. Se quiser anular a questão ou aceitar mais de uma resposta, a ordem pode fazer isso de ofício antes da divulgação do gabarito definitivo. Se não fizer, se não se mexer, se ela não der o braço a torcer, aí ela que se prepare, porque vai chover recurso. Da minha parte aqui, você vai ter material e vai ter orientação em vídeo para poder recorrer por conta própria mesmo. Afinal de contas, argumentos não nos faltam. Espero que eu tenha te ajudado aqui nesse breve vídeo a respeito dos comentários do 30º Exame da Ordem. Precisando, alguma dúvida mais pontual, me escreve, seja pelo Instagram, pode me escrever lá pelo YouTube, eu estou absolutamente à disposição. Quer mandar uma mensagem box? Também. Para mim vai ser uma alegria poder te ajudar, afinal de contas o objetivo aqui é um só. Você já fez o exame? Quer ser aprovado? Pois é, então vamos para cima, porque afinal de contas a gente pode ter perdido uma batalha, mas não a guerra de jeito nenhum.